Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. O primeiro teste das urnas acabou e trouxe lições importantes sobre a relação entre o mundo virtual e a realidade, especialmente por meio dos influenciadores. Enquanto tivemos o influenciador digital como vereador mais votado do Brasil, vimos também que apenas uma campanha na internet não é suficiente para garantir sucesso político, como demonstrado pela corrida pela Prefeitura de São Paulo, em que o candidato mais atuante nas redes não conseguiu avançar para o segundo turno. Beth Veloso nos explica por que ainda há uma distância entre a política e a mídia digital, apesar dessa distância estar cada vez se encurtando mais. Beth, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Cláudio, bom dia também, ouvintes e espectadores. Pois é, Cláudio, essa eleição mostra algumas lições para a gente importantes. De fato, quem está na mídia está cada vez mais próximo da política. E a gente analisa também porque o fato de muitos dos eleitos são justamente candidatos mais conservadores, candidatos da direita, o que leva a uma analogia para o fato de que as mídias sociais também têm essa tendência, Cláudio, que a gente vai discutir hoje, de radicalização, de um discurso mais extremado, de um discurso que tende realmente para um lado mais conservador de direita. E os influenciadores, eles tocam muito bem nessa banda. A gente sabe que eles são os reis da oratória, eles são os mestres da persuasão. E o influenciador, Cláudio, ele vende de tudo. A gente vê aí essa polêmica dos jogos do Tigrinho, por exemplo, todo tipo de comércio, mas vende a si próprio como uma mercadoria, como um produto político também. O influenciador, ele não traz nada de novo, na verdade, e a eleição também mostrou isso. Por quê? Porque ele é um produto dessa nossa sociedade capitalista, em que o domínio econômico, a capacidade de você investir também influenciou nas eleições e defendem aquele modelo de sucesso, de êxito, de empreendedorismo. A gente está falando de toda uma linguagem, Cláudio, que permeia também o que a gente vê que dá certo na campanha eleitoral e dá certo depois nas urnas. Agora, esse é um modelo novo, aí a gente pergunta com relação à internet e que nós tínhamos antes com as mídias tradicionais. Não, não é novo. A diferença é que antes, quem dominava a política, quem dominava as mídias não digitais, era quem já nascia em berço de ouro, eram as oligarquias, quem já estava, na verdade, como parte dessa casta mais abastada da sociedade e simplesmente ia passando o bastão, inclusive o bastão político. Impunha ali a sua moda, impunha o seu estilo. E as redes romperam, e essa é a novidade que a gente traz, essa bolha, elevando pessoas que têm ao posto de celebridade, pessoas que são boas de lábia, mas que não tinham, na verdade, nenhum centavo no bolso. E para entender esse processo um pouco mais a fundo e o que está por trás de alguns anônimos, Cláudio, se tornarem, né, um ídolo na internet, sem nunca terem feito nenhuma façanha na vida, eu conversei bastante com o Guilherme Felitti. Ele é jornalista, ele é cientista, pesquisador e ele é também o apresentador do podcast Tecnocracia, que é um dos melhores podcasts de tecnologia que eu conheço, que fica dentro do manual do usuário. E o Guilherme De Felitti, ele explica, por exemplo, ele faz uma analogia da vida do influenciador como aquele baile icônico da Ilha Fiscal, que aconteceu instantes antes do fim da monarquia no Brasil, e justamente aquele baile que foi assim, uma pujança, uma abundância, mas que mascarava a miséria em que a população brasileira no Rio de Janeiro e no Brasil todo vivia na época. E então o Guilherme explica como essa história, né, ela pode ser exemplar para a gente entender esse fenômeno novo da influência digital, em que tudo é maravilhoso na mídia, mas na realidade, a realidade do brasileiro é bem diferente. Vamos ouvi-lo.
A questão de influência não é um papo novo, né? A gente tem, pelo menos desde o século XVII e XVIII, a figura de pessoas dentro das cortes europeias que funcionavam como uma espécie de influenciadores, pagos para quem trabalhavam para quem pagava mais, que andavam pela corte defendendo os interesses de quem estava pagando, repassando a sua influência, aproveitando a sua influência dentro de uma área ou de um desejo específico. Então, essa questão de influenciador, ela não é nova, ela não nasce com a internet. Assim como a gente tinha, desde a década de 1920, 1930, a explosão do cinema Hollywood, você tem o nascimento da estrela, digamos assim, de cinema, que depois vai virar uma estrela de qualquer outra área, e isso faz com que você crie influenciadores, tanto humanos, né, com o nascimento da publicidade, a gente começa a ter influenciadores que são personagens que vão ajudar a vender produtos. De novo, isso não é novo. Acho que talvez a diferença que você tem aí nas décadas de 1920 e 1930 é que basicamente você tem uma nova mídia aí, um novo arranjo de comunicação, né? Você tem o cinema, você tem o rádio, a comunicação em massa começa a explodir, ao mesmo tempo que você tem o desenvolvimento do modelo de publicidade que existe até hoje, né? De veículos de comunicação que não dependem mais só da assinatura para se viabilizar, você pode simplesmente ganhar dinheiro fazendo publicidade. Esse é o grande modelo da internet até hoje. Beth, mas até que ponto a gente ter influenciadores ganhando eleições, se tornando políticos, é mérito deles mesmos? Até que ponto isso, por exemplo, não é um reflexo do que a gente poderia chamar de um culto ao individualismo e esconderia uma engrenagem, né, que envolveria grandes empresas de comunicação como o Twitter, por exemplo? Cláudio, eu acho essa sua questão super importante, porque a gente vê uma profusão de pessoas que buscam entrar nessa vida do influenciador e que acreditam nessa promessa que eles fazem, né, de em uma década, né, em poucos anos, e realmente saindo do nada. E então é preciso explicar um pouquinho, é preciso entender que tanto a escalada na política quanto uma escalada social que é prometida por esses mídias, né, youtubers na internet, ela não acontece do nada, ela não acontece assim milagrosamente da noite para o dia. Você tem, por exemplo, os influenciadores, eles são um produto do capitalismo digital. Então, eles não estão aí porque eu tenho um talento pessoal, eu sou um grande empreendedor e eu vou fazer, né, as coisas acontecerem muito rapidamente do nada. Eles só existem porque esse conteúdo, Cláudio, que eles geram, que eles produzem, ele acaba dando lucro para as empresas, e essas grandes empresas norte-americanas que dominam o mercado da internet, que a gente chama de redes sociais, buscadores ou prestadores de serviço, né, elas conseguem capitalizar esse conteúdo que é gerado gratuitamente, digamos assim, por essas pessoas, seja ele um conteúdo de cunho comercial, político, religioso, desde que ele tenha um apelo, uma atração para o consumidor, né? E, portanto, esses sistemas dessas empresas, que são os algoritmos, são programados para selecionar e mandar para esse usuário mais conteúdo semelhante e ainda mais provocativo. É importante entender essa escalada, né, do que é, digamos assim, do apelo desses conteúdos, porque é isso que move essa engenharia, essa ferramenta, essa máquina que a gente conhece de influência digital. Guilherme Felitti, ele explica que essa engrenagem, portanto, ela tem como base a monetização que domina hoje a internet. Vamos ouvi-lo. Uma peça fundamental para a gente entender essa questão da ascensão de influenciadores é entender que as plataformas viabilizaram esse cenário a partir do momento que elas intermediaram esse marketplace, ou seja, trouxeram influenciadores em potencial suficiente e mostraram para as marcas que, olha só, a gente tem um sistema, a gente criou ferramentas
para que você possa atrelar suas campanhas de publicidade de uma maneira microfragmentada, né? Você tem uma fragmentação suficiente para você veicular os seus anúncios em diferentes, de uma maneira automatizada, em diferentes influenciadores num determinado perfil. Isso cria esse marketplace em que essas plataformas são as principais beneficiadas de produção de conteúdo gratuito. Então, como é que funciona esse marketplace? Essas plataformas desenvolvem algoritmos que vão determinar quais são os conteúdos que vão ganhar mais projeção. E daí, os produtores de conteúdo, principalmente aqueles que querem galgar, aqueles que querem subir a montanha da influência digital, digamos assim, eles começam a entender como esse algoritmo funciona e começam a criar conteúdos que vão explorar tendências que o algoritmo favorece. Ou seja, se o algoritmo prefere conteúdos que sejam mais voltados para uma abordagem X, então você acaba vendo que esses influenciadores, em nome de uma maior projeção e, consequentemente, de uma maior influência, vão fazer conteúdos que sigam essa tendência X. Beth, e por que é importante entender essa dinâmica em que mídia e política se confundem dentro do que alguns chamam de economia da atenção? Faz diferença, por exemplo, questionar o sistema, na hora que você ouve o que o novo vereador, o que o novo prefeito diz nas redes sociais? Às vezes a gente não entende muito. Bem interessante essa sua colocação, Cláudio. Por que que as pessoas escalam tanto, né, na informação que elas dão? Por que que elas colocam, enfim, colocações mais agressivas, elas têm posturas mais contundentes na internet? Por que que elas estão sempre falando do adversário, colocando o adversário como inimigo? E isso faz parte da explicação, Cláudio, né? Então, já não se faz mais a política à moda antiga. A política que é feita numa mesa entre quatro paredes, numa negociação. Quer dizer, agora a gente verifica que realmente muitos políticos tradicionais foram reeleitos, claro, a gente tem que reconhecer isso, mas também houve uma tendência, né, confirmada essa tendência de um número cada vez maior de pessoas que estão na mídia e que fizeram uma carreira na mídia e que galgaram sucesso na mídia também entrando para a política, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E como aprender a lidar com isso? Porque a internet vai sim estar moldando a forma como a política é feita no seu dia a dia. Então, além de subirem no tom das campanhas e muitos decibéis, né, daquilo que realmente a gente acha que pode ser uma discussão de mudança climática, por exemplo, que é uma preocupação aí premente, a gente vê pessoas colocando, né, mentiras e defendendo mentiras, o que acaba custando a sua carreira política, o seu futuro político, pelo menos momentaneamente. Essa realidade, ela pede sim, Cláudio, uma atuação mais urgente do próprio parlamento aqui, dos governos, da legislação, e a gente vê isso no caso do Twitter, né, em que houve um confronto aí com o Estado brasileiro, na forma da justiça brasileira. A plataforma acabou voltando atrás, a plataforma não participou da eleição, quer dizer, era a plataforma mais importante no Brasil de debate político, era o Twitter, e ela acabou sendo ausente nessa discussão, nesse debate, nessa campanha, e na verdade nem fez muita falta. A gente vê que ninguém realmente é insubstituível. E o que acontece é isso, né? Na vida real, a gente precisa entender que o impacto da internet, ele não é um impacto direto, mas ele é cada vez maior. E isso o Guilherme também explica para a gente como que essa tendência do algoritmo de enviesar e radicalizar as posições se manifesta na nossa política e se manifesta também no nosso cotidiano, no dia a dia, até mesmo na forma como a gente pensa e age. Vamos ouvi-lo. Existe uma resposta da sociedade dadas as escolhas dos algoritmos, e a gente está vendo uma série de questões na última década que são respostas da sociedade a essas escolhas dos algoritmos. Essa briga recente com o Twitter é um exemplo claro disso. Essa questão das plataformas, não de redes sociais tem bastante exemplo, mas as plataformas de trabalho precarizado, a gente está vendo muito isso, uma reação, mas isso acaba sendo uma reação, ou seja, é uma reação a um vetor muito maior que vem das plataformas.
E daí a pergunta é, tá bom, o que dá para fazer? E, de novo, isso é uma ótima pergunta, porque é difícil saber o que dá para fazer a partir do momento que você tem empresas transnacionais, ah, que em alguns casos tendem a peitar governos, de novo a gente está vendo isso no Twitter, ah, e que você não tem uma capacidade legal em lugar nenhum do mundo ainda pronta de regulamentar esse tipo de coisa de uma maneira correta, digamos assim. Esse processo da regulamentação ainda está começando a se desenvolver nos países, principalmente, acho que o Brasil tem um movimento desse, a Europa tem um movimento desse mais forte, os Estados Unidos ainda está debatendo alguma coisa nessa questão. Então, fica sempre uma plataforma que tem sempre muito mais força e muito mais poder ditando essas questões de uma maneira um pouco mais não, é completamente silenciosa, assim, sem dar alarde nenhum. Beth, como é que funciona na prática essa relação entre mundo real e virtual? Como é que a internet pode influenciar o modo como a gente pensa e como a gente vive? Então, Cláudio, essa é uma questão intrigante, né? Eu perguntei ao Guilherme, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto para o nosso ouvinte, espectador, de como é que isso acontece na prática, né? Como é que eu sou levado a ter uma posição que inicialmente não era exatamente o que eu pensava. A gente usa a internet como uma ferramenta hoje ultra poderosa, né? De conhecimento, de informação, de convicção. A gente se espelha nas pessoas que estão ali. Ela não está substituindo a televisão, mas ela pode ter hoje um poder comparável ao que uma televisão teria no passado. E isso, às vezes, leva a gente a perguntas como: por que eu tenho um influenciador preso, já que a gente está falando desse assunto, né? Ou por que a gente tem candidatos, às vezes, que viralizam tanto, que criam tantas artimanhas e tumultuam tanto, e eles são tão amados por outro lado, né? No caso do influenciador preso, eu fiz essa pergunta especificamente e a resposta foi: olha, porque eles pagam para ter alguém na porta do presídio para, olha, dizer eu te amo e eu não consigo viver sem você. Então, gente, às vezes, no mundo da internet, a gente busca explicações assim muito complexas e a resposta é muito simples, ela está muito óbvia e está muito na cara, né? Então nem tudo é uma teoria da conspiração e é importante a gente sempre se questionar. Por isso que eu trago essa temática um pouco mais difícil no programa de qual é a interface entre o mundo real e o mundo digital e como é que isso afeta a nossa vida, porque é disso que se trata, né? A gente tem que olhar tudo que você encontra hoje na rede com ceticismo, né? Olhando para a desinformação, olhando para a notícia falsa, discutindo se você realmente quer esse tipo de conteúdo mais tóxico ou não, como é que você pode alavancar uma rede de uma maneira muito mais positiva. Então, e isso a gente tenta protagonizar um pouco um poder e um domínio que está na mão de empresas que não estão sequer no Brasil. Vamos ouvir, por final, o Guilherme Felitti sobre um exemplo muito concreto de como a gente é induzido a levar a pensar de uma forma sem fazer a menor ideia de que esse processo está em curso. Eles basicamente direcionaram o algoritmo, principalmente o algoritmo de autoplay, que é aquele que basicamente você está vendo um vídeo, o seu vídeo acaba, ele vai jogar um outro na sequência. Esse algoritmo de autoplay de recomendações, ele sempre analisava o que você estava vendo e depois ele começava a sugerir para você ou colocar na lista do autoplay vídeos que eram mais ou menos daquele assunto, mas sempre com alguns graus de temperatura a mais. Então, vamos dar um exemplo prático para as pessoas. Se você estava num canal de geologia, por exemplo, você quer entender por que a Terra não é exatamente redonda, a Terra ela é achatada nos polos, e já tem alguns vídeos interessantes que falam sobre isso. Se você consumia naquela época, de novo, isso antes da reação da sociedade, se você consumia conteúdo suficiente sobre isso, depois de um certo momento, o YouTube ia começar a recomendar para você vídeos sugerindo que, na verdade, a forma do planeta não era essa quase bola, né, achatada nos polos. Era um disco, era uma terra plana. E você tem alguns estudos que mostram como, se você deixasse em alguns canais de ciência um vídeo tocando no autoplay,
esse processo do algoritmo de aumentar o grau da fervura a cada novo vídeo ia inevitavelmente levar você para vídeos flat Earth, que eles chamam, a Terra plana. Bem, você pode enviar sua sugestão de tema, de crítica ou seu comentário para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61 99978 9080, ou também para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico. Eu que agradeço, Cláudio. E na vida ou na política, a gente sempre tem que se perguntar quais são os interesses que estão em jogo. Eu acho que essa é a lição do programa de hoje.